A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, valente de Cristo, grupo A Hora da Palavra, 300 de Gideões, que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos. Meu nome é irmão Marcos, sou cooperador do Evangelho de Cristo. Eu vim aqui hoje trazer aí um conteúdo acerca de crenças e religiões aí que surgiram após aí a partida de Jesus e a partida também dos seus discípulos. Nós sabemos e é notório que a partir desses acontecimentos muitas outras igrejas surgiram muitas novas doutrinas aí no mundo. Meu irmão, nós vamos falar hoje sobre os mormons, sobre o mormonismo, né? Foi fundada aí pelo seu idealizador e fundador Joseph Smith. Esse homem aí em 1830 fundou aí a seita dos Mormons. Meus irmãos, para nós entendermos aí a fundação da igreja ou da seita dos Mormons, como você preferir aí tratar essa religião, ela foi aí em 1820 através desse homem chamado Joseph Smith. Ele, vendo algumas ministrações, algumas doutrinas de algumas igrejas, ele não concorda aí com essas doutrinas. Isso o fez orar e falar com Deus. Segundo a história, ele vai para o fundo do quintal aí dos seus familiares, né? E ele começa a indagar a Deus e a Jesus acerca se ele deveria aí estar em si, né, direcionando juntamente com essas doutrinas, se ele deveria aí estar caminhando juntamente com essas doutrinas e com essas igrejas. Meu irmão, o interessante dessa história que ele afirma que em 1820 ele teve um encontro aí com Deus e com Jesus e lhe fez essas perguntas. E ele afirma também que Deus e Jesus não os permitiu, né, a estar seguindo essas doutrinas e essas igrejas. Meu irmão, queria deixar bem claro aos irmãos que daí então a história vai começando a se encaixar aí, né, para os mormons, porque em 1823 ele afirma aí na história de que ele teve um encontro com um anjo chamado Moroni. Esse anjo, meu irmão, ele afirma aí na história que o anjo mostrou para ele o lugar onde estaria aí esse livro. Esse livro aí que tem por nome de Livro dos Mormons, né, que seria então aí a base e o fundamento da igreja ou da seita dos Mormons. Meus irmãos, passando daí então de 1823, 1830 ele então, Joseph Smith, funda a igreja dos Mormons, né, funda aí o templo dos Mormons e as suas doutrinas. Tendo aí para o seu braço direito Young, seu braço direito, um dos seus companheiros aí na jornada. Só que a história vai nos mostrar que em 1844, né, ao decorrer aí desse tempo, em 1844, Joseph Smith então falece e quem toma a liderança aí, quem possui aí a liderança, né, é então Young. Young agora vai então levar os Mormons adiante, vai levar os Mormons aí, né, com toda a sua história, com todas as suas doutrinas adiante. Mas nós bem sabemos que quando muda de direção, quando muda aí a direção de um ministério, a direção de uma empresa, a direção aí de uma família, as regras também mudam. Então não foi diferente aí no caso dos Mormons. Aí, daí então, de 1844 para frente, os Mormons assumiram aí uma grande responsabilidade devido a uma grande perseguição que vinha sobre eles. Então eles tinham a responsabilidade de se esconderem, correrem, né, e ainda anunciar aí as suas crenças e a sua fé no mormonismo. Meus irmãos, interessante a gente saber de uma coisa. Os Mormons, como qualquer religião, né, precisam também acreditar de certa forma na Bíblia Sagrada, né? Você pode ver que o ateu, até para falar contra a Bíblia, ele precisa ler a Bíblia, né? A Bíblia nos afirma que uns crê para condenação e outros crê para salvação. Então, alguns têm que crer para ser condenado, né?
porque se eles acreditam de certa forma que Deus não existe, é porque eles também leram a Bíblia para afirmar alguma coisa. Então os Mormons, né, eles têm por base também a Bíblia Sagrada. Então você não adianta falar para o Mormon, você não acredita na Bíblia e nada que está escrito nela, porque eles acreditam sim na Bíblia. Só que porém eles não acreditam em muitas coisas que estão escritas no Novo Testamento, por causa aí da história aí, né, se nós formos analisar aí a história da Bíblia, né, a Bíblia ficou por um tempo aí, grande parte das escrituras ficou aí na mão dos católicos, né, e os Mormons acreditam aí que a Bíblia sofreu algumas alterações, algumas mudanças, principalmente no Novo Testamento, mas eles ainda usam aí o Antigo Testamento como base para algumas coisas aí dentro do mormonismo. Meus irmãos, eles acreditam dentro desses livros, em todos os livros que são dos Mormons, e outra, eles acreditam em qualquer escritos aí dos seus profetas. Ou seja, se hoje surgir algum profeta lá no meio dos Mormons e mudar a doutrina, eles também vão acreditar na doutrina, porque eles acreditam num ciclo de vida. Vou estar explicando isso mais para frente, mas eles acreditam aí, né, que se esse profeta falou isso, provém de Deus, provém do seu Deus, e ele realmente é um profeta, né, usado por Deus. Acerca de Deus, eles acreditam em Deus sim, mas eles acreditam de uma forma totalmente diferente do cristianismo. Eles acreditam num Deus que é um ser humano, né? A princípio, ao explicar essa situação, ao explicar isso, eu gostaria de informar os irmãos. Se os irmãos for pesquisar aí algumas fontes pela internet, pesquisa aí o mormonismo, mas pesquisa o mormonismo antigo, as doutrinas antigas do mormonismo, porque eles mudaram muito, como eu havia falado, mudou a direção, né? Então mudaram também as suas doutrinas de lá para cá. A princípio eles acreditavam que Deus seria então Adão e Eva. Eles acreditavam que Deus tinha várias mulheres, né? Porém, quando ele veio aí nessa matéria carnal, ele veio aí com a sua mulher Eva, né? E também acredita que Deus, ele também possuía também vós, pais, mães, né? Eles acreditam nisso, que Deus ele então não seria então infinito, ele seria alguém aí limitado a criar alguma coisa, até porque ele já provinha de uma mulher, ele já vinha de uma mulher e de um homem há tempos atrás. Sobre Jesus, eles acreditam em Jesus, mas eles acreditam da forma deles também. Eles acreditam que Jesus, ele foi um homem assim como eu e como você, mas por obediência ao Pai ou a Deus, né, que seria o caso, eles acreditam que Jesus alcançou essa divindade aí por conta da sua obediência a Deus. Mas nós bem sabemos que no Evangelho de João, no Evangelho que João escreveu, está afirmando que ele estava com Deus e que ele era Deus. Ou seja, ele sempre foi Deus, ele não provinha de alguma atividade carnal, ele já vinha das atividades espirituais e infinitas. Então eles acreditam que Jesus aí era um homem carnal como eu e como você. Eles acreditam também que a crucificação de Jesus não resulta na nossa salvação por completo. Ele acredita que o meu e o teu pecado não pode ser pago pelo sangue da cruz do Calvário. Eles acreditam, meu irmão, que Jesus ele não morreu aí para perdoar nós por completo. Então teríamos aí algumas questões a se ver com Deus aí, por causa que o sangue de Jesus não seria suficiente. Acerca do Espírito Santo, eles não acreditam de forma alguma que o Espírito Santo de Deus, ele provém de Deus, ou seja, eles não acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam aí envolvidos numa só atividade, numa só pessoa, né? Porque nós bem sabemos aí que eles acreditam aí que o Espírito Santo é distinto, cada um tem as suas atividades aí, pessoal e particular, não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação entre os três.
né? Então, sobre o Espírito Santo, ele acredita que ele é um ser divino, mas eles não acreditam aí que eles têm essa ligação. Sobre a salvação, eles acreditam aí que a salvação é a ressurreição para todos, ou seja, é um ciclo de vida. Agora nós vamos entrar na questão que eu queria falar, da onde eles acham que veio Deus, do ciclo de vida. Eles acreditam de uma certa forma de que quando você morre, você ressuscita logo após. O seu ciclo de vida não para, você ressuscita. Talvez você vai ressuscitar aí então um profeta, ou talvez você vai atingir um certo grau de Deus. Pode ser que você venha na próxima reencarnação ou ressurreição como um Deus ou como um profeta, segundo a crença dos mormons. E a salvação para eles, né, é aqueles que só recebem a salvação aqueles que aceitaram aí o evangelho pregado pelos mormons, ou seja, aqueles que aceitaram a sã doutrina dos mormons, né, não a sã doutrina de Cristo, que nós sabemos que é a verdadeira palavra de Deus. E acerca da morte, eles acreditam o seguinte, eles acreditam que o morto, né, depois que a pessoa morre, se ela não for dos mormons, ela não se inclui nesse ciclo de vida, de poder ir e voltar. Mas eles acreditam aí que os mortos, né, eles ficam em prisão espiritual, eles ficam aí presos, né, aguardando aí a ressurreição, aonde também poderá ouvir o evangelho na terra. É mole? A pessoa que não é dos mormons, ela morre, fica em prisão, né, aguardando aí um certo tempo, né, para quando ele voltar, ele poder ter a oportunidade de ouvir aí o que os profetas dos mormons afirmaram ser, né? Então, a gente sabemos aí que eles acreditam num ciclo de vida. E as doutrinas dos mormons acreditam no batismo aí dos vivos para a remissão dos pecados dos mortos, meus irmãos. Eles acreditam aí que se algum mormon se batizar, ele pode aí então estar salvando o seu parente, pode estar salvando o seu irmão, o seu filho, quem seja, o seu amigo. Então, eles acreditam nisso, eles acreditam piamente de que se alguém se batizar pode salvar alguma outra pessoa. E eles acreditam também que existem 3 céus. Existem 3 céus e 3 graus de glória, ou seja, cada um vai ter o céu que merece, né? Conforme você for aí evoluindo no mundo dos mormons, conforme você for aí vivendo aí no ciclo de vida dos mormons. E eles acreditam que não existe punição eterna e um lago de fogo eterno. Eles não acreditam. Eles acreditam assim num castigo para os pecadores que não creem na doutrina dos mormons. Eles acreditam nisso. Eles acreditam aí que aqueles que perseguem os mormons ou que não acreditam neles, né, estão destinados aí a um castigo. Mas isso não quer dizer que você não vai ter uma segunda chance. Você pode ter uma segunda chance sim, para eles aí na crença deles. Você pode aí tornar aí e voltar como um profeta, ou pode voltar como um ouvinte aí do evangelho dos mormons. E eles acreditam também, meu irmão, que para o nascimento de Jesus, o Deus Pai teve aí que se relacionar com Maria, né? Por isso então houve aí o nascimento de Jesus. Eles não acreditam que foi divino, que o Espírito Santo veio sobre Maria e que Maria então concebeu e deu à luz a Jesus. E eles também, meus irmãos, é interessante agora a gente entender sobre algumas coisas. Por que aqueles vão para o inferno, né, para o lago de enxofre, como eu havia afirmado? Por que motivo? Como que eles sabiam que a pessoa ia para o lago de fogo? Meu irmão, eles acreditavam que aqueles que morreram mormon
e voltaram, eles se tornariam profetas, ou se tornariam aí profetas dos mormons. E eles acreditam também que aqueles que não foram mormons voltariam com a segunda oportunidade. Mas eles acreditam também que depois dessa segunda oportunidade, os pecadores e aqueles que perseguem os mormons, né, iriam aí para esse castigo do lago de fogo, né? E uma das coisas que eles também acreditam, meus irmãos, agora eu acho que você vai ficar um pouco abismado, porque eu ficaria. Desde quando Yong assumiu aí a direção, eles acreditam aí que o negro, né? O negro aí, ele foi uma raça amaldiçoada pelos deuses dos mormons. De 1830 a 1978, os mormons acreditam que os negros vieram com essa cor apenas pelos seus pecados aí que cometeram aí nas regiões celestiais, nos lugares aí onde estavam aí com os deuses. Então, eles acreditam então, de certa forma, em só uma cor. Você tem que ser branco para você estar perfeito. Se no caso você for negro, né? Se no caso você fosse negro, aí você estaria então em pecado com os deuses até você ficar branco. Meu irmão, brincadeiras à parte, mas nós sabemos que Deus, ele não faz aí, né, separação de pessoa. Ele não fala, você é preto, vem pra cá, e o branco vai pra lá. Não, ele pediu aí para que nós apenas nos purificasse, apenas, né, nos deixasse aí as coisas do mundo. A Bíblia nos afirma buscar o reino dos céus e as suas coisas, buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos será acrescentada. Então, a Bíblia nos mostra um caminho, que não precisa você ser preto e nem branco, só precisa você buscar o reino do céu, a sua justiça, para morar lá no céu. Amém? Então essas são a crença dele. Irmãos, ao você estudar, você pesquisar aí a história dos mormons, pesquisa a história deles e as doutrinas deles antigas, e depois você vem mudando os anos. Sabe por quê? Lembra que eu afirmei para vocês aqui no começo do vídeo que eles acreditam em todas as escrituras dos profetas dos mormons, ou seja, mudou muita doutrina de lá para cá. Então, quando você for pesquisar, pesquisa a história deles desde o princípio e as mudanças das doutrinas, para você poder entender. Meus irmãos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, eu agradeço a Deus pelo fôlego de vida, que você é evangelista, você é pregador, você que tem um amigo que é mormon, você que tem um amigo aí que não pertence à mesma crença que você, vá lá, fale com ele. Você agora pode entender um pouco aí do que ele está passando ou do que ele acredita, sabendo aí que ele também tem base bíblica, né? Então ele pode usar algumas bases aí para estar tentando te influenciar. Meus irmãos, eu agradeço a Deus, agradeço pela vida de cada um, Valentes de Cristo, pelo grupo A Hora da Palavra, pelo grupo 300 de Gideões. Vá lá no canal lá, se inscreve, deixa o seu joinha, ativa o sininho das notificações lá para estar recebendo os nossos vídeos, e Deus vai te abençoar grandiosamente. Meus irmãos, eu agradeço a cada um que acompanhou esse vídeo. Hoje é uma noite de domingo, uma noite abençoada, que Deus possa abençoar as suas vidas, os seus lares grandiosamente, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, fica com Deus, meus